Vamos falar sobre prosperidade? Se você se interessa por esse assunto, fica aqui nesse vídeo, porque o meu objetivo hoje é revelar os 3 principais segredos sobre a prosperidade que a maioria das pessoas ignora. Mas antes de revelar esses 3 principais segredos, eu peço que você pare e reflita um momento o que é a prosperidade para você. Porque eu creio que a gente precisa fazer uma breve definição dessa palavra e ela é bastante pessoal. Porque tem aqueles que levam e relacionam diretamente ao dinheiro, a artigos de luxo ou algo do tipo, e tem aqueles que levam para o lado mais intangível da palavra, né? Para o seu significado mais oculto. E para mim, a prosperidade está ligada muito mais a experiências, estilo de vida e não somente ao dinheiro, né? Mas é claro que experiência se compra com dinheiro. Então a gente não pode ignorar o fato de que possuir e saber gerenciar da maneira correta o dinheiro vai fazer toda a diferença. Então, se a prosperidade está ligada a conseguir levar uma vida mais aliada aos seus gostos pessoais, uma vida que não fica esperando para ser vivida apenas nos finais de semana, aquela pessoa que leva a vida contando os dias para chegar às suas férias, então eu acredito que ela também está fortemente ligada ao seu propósito. Por isso mesmo, antes de definir o que é prosperidade e começar a correr atrás dela, você deve ter autoconhecimento suficiente para descobrir qual é o seu propósito aqui na Terra. Por quê? Porque não é possível a gente dirigir e chegar a algum lugar sem antes estabelecer onde vai ser esse ponto de chegada, certo? Então eu acredito que todos nós temos um propósito de vida e não precisa ser algo extremamente grandioso, algo fora da caixinha. Às vezes, o seu propósito pode ser algo simples, como cuidar mais da sua casa, estar mais perto da sua família, ao mesmo tempo que ele também pode ser algo maior, assim, não que cuidar da casa e estar perto da sua família seja algo pequeno, mas pode ser que ele esteja mais ligado, sei lá, a um cargo, uma carreira, ter maior liberdade, alcançar uma conquista, um marco específico. Enfim, quando você determina qual é o seu propósito, você não deve trabalhar pelo mero objetivo de subsistência. Porque é isso que faz com que a maioria das pessoas considere o seu trabalho massivo, cansativo, e aí nisso as pessoas vão vivendo dia após dia naquela insatisfação, contando as horas para chegar os finais de semana, certo? Então, eu acredito que primeiramente, se você tem um propósito maior, você vai conseguir até mesmo levar o seu dia a dia, a sua rotina de trabalho de uma maneira mais leve, porque você começa a entender que aquilo ali é somente um degrau na sua escalada em direção àquele propósito maior. Você não vai estar trabalhando ali pensando, ai, que saco, eu tenho que, sei lá, eu tenho que bater ponto, eu tenho que ir lá conviver com aquele chefe chato, com aqueles colegas de trabalho enjoado. E beleza, pode até ser que isso não resolva tudo, né? Que você ainda assim vai ter seus dias de pessimismo e vai sair para trabalhar assim meio chateado, meio desmotivado. Mas se você tiver claro na sua mente que aquilo ali é só um degrau, sabe? E que de algum momento aquilo está te levando a alcançar o seu propósito principal, você vai conseguir ter dias mais leves. Você vai conseguir se movimentar, que é o mais importante. Você vai parar de se conformar, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, porque a gente reclama, fica insatisfeito, mas ao mesmo tempo a gente não procura por mudança, a gente continua fazendo a mesma coisa, querendo resultados diferentes. E isso todo mundo já deve ter visto em vários lugares. E não é possível ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Eu nem me lembro agora de quem que é essa frase, mas enfim, se você se conscientizar que você tem um propósito muito bem estabelecido e claro,
eu tenho certeza que você não vai continuar estagnado até que você chegue exatamente onde você planejou, onde você definiu que iria chegar. E é isso que faz com que muitas pessoas em cargos altos, com ganhos satisfatórios ou até mesmo exorbitantes, ainda caiam em um limbo existencial, porque elas já estão ali vivendo de acordo com o que poderia ser o sonho de muitas pessoas, né? Tendo ganhos altos e tudo mais, mas elas não estão vivendo aliadas à sua mais íntima voz interior. Ou seja, elas não estão vivendo de acordo com o seu propósito. E isso não traz felicidade, independente do valor que você ganhe. O que traz felicidade é você sentir que a sua vida está fazendo sentido, sabe? E é isso que faz também com que muitas pessoas que já alcançaram esses patamares, muitas vezes a gente escuta histórias, né, de pessoas que, sei lá, tinha um concurso público que ganhava 20 mil por mês e essa pessoa resolveu abandonar o cargo e viver viajando, por exemplo. Porque olhando assim de fora parece loucura, né? Mas eu acho que acontece muito. Porque a pessoa vê, primeiro ela chegou até ali, escalou até aquele degrau e com certeza não foi fácil, achando que era tudo que ela precisava, mas depois que ela chegou ali, ela não estava se sentindo ainda 100% feliz. Então ela, apesar de parecer uma loucura, para ela faz todo sentido. Então, como manifestar mais dinheiro na sua vida através de uma virada de chave mental. Então vamos lá para o segredo 1. A prosperidade começa na sua mente. Os seus sonhos mais ambiciosos nunca vão chegar até você enquanto a sua mente acreditar que eles são inatingíveis. Você nunca terá dinheiro fluindo em abundância enquanto você acreditar que isso é difícil. Existe uma grande diferença entre a mentalidade pobre e a mentalidade próspera. Enquanto a mentalidade pobre vive com o medo da falta, e aí tudo que ela faz, ela conta cada centavo, sabe? Vive preocupada de que aquilo ali não vai dar, que no final do mês vai faltar. Se você gastar aqui, no final do mês vai faltar ali. A mentalidade próspera, ela pratica a organização financeira. Ela se organiza para viver com aquilo que ela já tem, mas sem nunca se limitar por isso. Ela cria novas fontes, ela abre novas portas para expandir e busca crescer constantemente. A mentalidade próspera sabe que o dinheiro é fluxo, que ele é uma consequência de estar em movimento. Enquanto a mentalidade pobre diz que isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir. A mentalidade próspera se pergunta: o que eu preciso fazer para chegar até ali? O que eu preciso aprender? Então, por isso, preste muita atenção nas suas crenças, nas crenças herdadas que podem estar sabotando a sua vida financeira. Se você vê o dinheiro como algo sujo, que só pessoas aproveitadoras ou de má índole conseguem ter, ele nunca vai querer ficar com você. Você nunca vai ter aquilo que você despreza. Segredo 2. Dinheiro ama direção. Não é só sobre ganhar cada vez mais e mais. Até porque você já deve ter percebido que o seu padrão de vida vai escalando gradualmente conforme você escala os seus ganhos. Então, é sobre dar direção ao dinheiro. Você precisa criar metas, criar objetivos a serem alcançados com aquele dinheiro. As pessoas mais prósperas sabem da importância de ter sempre metas claras e bem estabelecidas, porque é a partir delas que se torna possível traçar planos de ação e pegar esses grandes planos e ir subdividindo em microtarefas, de tal forma que você consegue visualizar a realização de cada tarefa até chegar ao seu objetivo macro. E isso é o que faz a gente se libertar da procrastinação, porque muitas vezes a gente tem um objetivo muito grande, uma meta muito grande, e por isso ela parece inalcançável, porque quando você bate o olho naquilo ali, você fala, gente, é impossível realizar isso aqui. Mas quando você consegue subdividir em pequenas tarefas, você para de procrastinar, porque você consegue visualizar aquela tarefa em ação, você consegue executar. Eu tenho um exemplo da minha vida onde eu comecei a perceber isso, que foi quando eu estava desenvolvendo meu TCC. Para quem não sabe ainda, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, que já não é uma graduação muito fácil, o curso como um todo foi bastante complexo, né, bem trabalhoso.
E o TCC não seria diferente. E quando eu comecei a fazer meu TCC, eu me senti perdida, sabe? Até porque é uma coisa que a gente nunca fez na vida, né? Quando é a sua primeira. Quando você está em uma primeira faculdade. Então, eu escrevia uma parte, eu travava, eu escrevia uma parte, eu travava. Até que o prazo foi ficando apertado. Aí eu peguei e falei, gente, você quer saber quantos dias que eu tenho, né? Aí eu contabilizei ali quantos dias eu tinha, quantos meses eu tinha até a apresentação. Dentro desses meses, quantos dias, quais seriam os temas que eu precisava falar. E dentro desse tema, em quantos subtemas eu podia subdividir aquilo ali. E assim eu fiz, até que eu cheguei numa microtarefa mesmo, que era possível de ser executada em, em um dia, em um turno, numa manhã, numa tarde. E foi só assim que eu consegui destravar, porque aí eu visualizava só aquele ponto. Depois que eu realizava ele, eu partia para o próximo. E isso pode até parecer óbvio, mas tenta fazer isso aí na sua vida. Quando você tiver com um problema que parece muito grande, subdivide ele, redistribui em pequenas tarefas até ficar numa quantia palpável, que você possa começar a visualizar a execução daquilo ali. Então, com o dinheiro é da mesma forma. Como eu disse, o dinheiro ama a direção. Você precisa ter sempre claro qual é o seu orçamento. E não é só quanto é o seu orçamento mensal. Porque até então isso é óbvio, né? Eu ganho tanto por mês. Mas não é sobre isso. Você precisa criar o quanto antes o hábito de separar os seus ganhos em percentuais para despesas fixas, investimentos, sonhos e planos. E ainda dentro das despesas fixas, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu sempre fiz desde que eu comecei a ter algum dinheiro, é subdividir também as minhas despesas fixas. Eu preciso ter, claro, quanto que eu tenho de orçamento para gastar com roupa, quanto que eu tenho para passear, de lazer, quanto que eu tenho de, sei lá, para gastar com a minha filha, com o meu carro, com a minha casa e assim por diante. Subdivida. Gente, isso melhora a vida, porque você vai encontrar orçamentos específicos para cada área da sua vida. E aí, assim, você vai tentar se controlar para não estourar aquilo ali. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai te trazer paz mental para usufruir daquilo que você está ganhando. Se você é uma pessoa que vive preocupada ali. Por exemplo, você compra uma brusinha, você compra um sapato, e aí você fica se sentindo culpado. Nossa, eu não devia ter gastado, eu não devia ter comprado isso, agora vai faltar para tal coisa, sabe? E outra, tem muitas pessoas que trabalham de sol a sol e não poupam nem 5% daquilo que elas ganham. Eu acho que isso é inadmissível, porque assim, imprevistos podem acontecer e provavelmente eles vão. Porque a vida é feita de imprevistos. A vida é impermanente. No mesmo momento que o salário que você ganha está te suprindo, pode surgir alguma coisa, algum imprevisto que vai fazer. Aí o que você vai fazer? Se você nunca poupou nem 5%, você vai acabar se endividando, você vai se descabelar no momento que precisar disso, vai ter que entrar num empréstimo e pagar horrores de juros. Então, assim, a gente precisa se planejar também para o imprevisto. E não só para coisas ruins, não, mas às vezes, sei lá, surge uma oportunidade que seja, apareceu ali um imóvel interessante, apareceu uma viagem que eu queria muito fazer e, não, mas agora eu vou ter que parcelar, agora eu vou ter que pegar o empréstimo. Não, não vou, porque eu já tenho a minha reserva ali, entendeu? E tem pessoas que também não pensam na realização dos seus sonhos mais profundos, ou então elas nem mesmo alimentam sonhos, porque elas não se acham dignas disso. Elas acham que a vida é só sobre trabalhar e pagar a conta, e elas estão satisfeitas com isso. E se a pessoa está satisfeita com isso, eu posso até entender, mas no fundo eu não entendo. Porque eu acho que a gente é mais. Todo mundo é mais do que simplesmente trabalhar e pagar a conta. A gente merece viver, a gente merece usufruir de tudo que é bom e que existe no mundo. E para isso a gente precisa se planejar. E no momento que você começa a fazer a sua organização financeira, a sua mente trabalha numa frequência de paz, de tranquilidade.
E essa frequência é a frequência que está aliada à prosperidade. A frequência do caos, do medo, da desorganização jamais estará associada à abundância nem financeira e nem de nenhuma outra área da vida. A frequência da abundância, que vai te fazer atrair oportunidades, atrair prosperidade, está ligada à harmonia, à paz, ao bem-estar. Por isso, você precisa se ater imediatamente à organização da sua vida financeira, se você quiser prosperar. E aí tem aquela máxima, né? Quem não tem um plano, vira parte do plano de quem tem. E aí não adianta você viver reclamando aí do seu chefe chato, de pessoas que estão ganhando melhor do que você, fazendo menos esforço, porque se aquela pessoa chegou ali onde ela está, é porque ela tinha um plano e colocou ele em prática. E você só vai chegar lá no momento que você fizer a mesma coisa. Então começa a colocar isso em prática na sua vida, começa a organizar suas finanças para parar de sentir culpa naquela comprinha que você fez, naquele passeio, naquela viagem, para parar de sentir medo de ter feito algo aqui que vai faltar amanhã, sabe? Porque no momento que você sair dessa vibração de medo, de falta, é que as coisas vão começar a fluir para você. Faz isso e depois me conta. E vamos lá para o segredo 3. O dinheiro segue valor. Esse é o último, mas talvez o mais poderoso de todos os segredos. O dinheiro é um reflexo direto do valor que você gera no mundo. E aí eu vou repetir essa frase para você meditar na força que tem por trás dela. O dinheiro é reflexo do valor que você gera no mundo. Aí eu te pergunto, quanto de valor você está disposto a gerar para os outros? Porque essa é a mesma medida com que o dinheiro vai caminhar até você. As pessoas mais ricas do mundo não são aquelas que fizeram o trabalho mais duro, são aquelas que ofereceram as melhores soluções, ou que criaram soluções que antes nem mesmo existiam. E a recompensa vem proporcional ao tamanho do problema que foi resolvido. Pensa na riqueza que acumularam inventores como Steve Jobs, Thomas Edison, Henry Ford e aquele cara que criou o velcro, por exemplo. Eu não lembro o nome dele agora, mas vou deixar aqui para vocês. Esse cara, o velcro, eu acho uma invenção, por exemplo, genial. Porque hoje em dia ela faz parte das nossas vidas em tantos produtos, tantas coisas usuais aí, né? Que parece que sempre existiu. É uma solução que se tornou tão extremamente útil para a humanidade que parece que sempre existiu, mas na verdade não. Ela é também uma invenção genial. E com certeza... Gente, eu tava gravando esse vídeo e simplesmente eu finalizei o raciocínio, concluí o vídeo e a câmera tinha parado de gravar. Aí como eu já tinha feito várias gravações e eu sou iniciante aqui para falar com a câmera, né? Ainda não tenho tanta liberdade com a câmera, ainda tô encontrando os ângulos, tentando ficar mais à vontade, né? Para falar com vocês aqui. Eu já tinha gravado várias vezes, então no momento que eu percebi que eu tinha perdido o final da gravação, eu simplesmente desisti desse vídeo. E aí ele tá aqui guardado, já tem um tempo, agora eu resolvi retomar e concluir ele pra vocês. Então aqui num cenário diferente, né? Um dia diferente, vários dias depois, mas vamos lá. Então, a gente estava falando dos grandes inventores, né, que trouxeram grande valor para a humanidade. E aí, como que a gente vai aplicar isso na nossa vida? A verdade é que a abundância, ela segue quem melhora a vida dos outros, quem deixa o mundo melhor do que encontrou, de alguma forma, né? E isso não significa ter um negócio milionário. Às vezes, significa apenas fazer o que você já faz com excelência, com intenção de servir. Quando você começa a pensar em gerar valor, em vez de apenas receber dinheiro, o jogo muda, porque o dinheiro ele é consequência do valor que você entrega para o mundo. E aí tem uma passagem bíblica que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, colocando essa frase aqui, eu não quero trazer um cunho religioso para esse vídeo, mas eu acredito que a maioria de nós somos cristãos, né? Independente da sua religião. Então, vamos falando sobre algo mais espiritual. Se até Jesus, que é a maior divindade, o maior mestre que já passou pela humanidade, veio para servir,
Então, quem somos nós para ficar aqui quieto, esperando simplesmente receber algo em troca sem antes ter agregado em nada, sabe? Então, você deve se perguntar sempre: qual é o valor que eu estou criando para as pessoas? Como eu posso transformar habilidades em soluções reais? Então, era isso. E esses foram os 3 principais segredos que eu queria passar para vocês hoje, em resumo. Então, vamos recapitular. Primeira coisa, mente clara e positiva sobre o dinheiro, direção para cada recurso que entra na sua vida e compromisso em gerar valor para o mundo. Prosperidade não é sorte, prosperidade é consciência. E não, eu não sou financeiramente nenhuma milionária ainda, mas com certeza através desses 3 pilares eu já pude transformar bastante a minha própria vida, conquistar muitos sonhos. E claro que se tratando do dinheiro em si, né, o buraco é bem mais embaixo, existem mais N fatores que influenciam nessa escalada, mas com certeza, se você conseguir assimilar e realmente praticar ao menos esses 3 pilares inicialmente, você já vai conseguir uma transformação significativa na sua realidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários a palavra prosperidade para eu saber que você chegou até o fim. E não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou e vamos se conscientizar que a abundância já está aí, à nossa volta. Para quem quiser acessar, o próximo passo é só você abrir espaço dentro de si para recebê-la. Um beijo e até o próximo.